Cara, a parada que me deixa mais bravo é que a galera esquece que o Neymar tinha só 22 anos quando partiu pra Europa. Isso foi mega importante na carreira dele. Naquela época, todo mundo já tava ligado que ele era um dos maiores talentos do futebol. O que é surreal é que ele já tinha jogado mais de 230 partidas e metido uns 203 gols. Tipo, isso é brabo demais. E pra fechar com chave de ouro, ele tinha ganho 72 prêmios e troféus em apenas 5 anos. Inclusive, 2 vezes indicado a bola de ouro, mano. Nenhum sul-americano tinha feito isso antes. Então, se vocês querem saber mais sobre a trajetória desse ícone brasileiro, fica ligado até o final do vídeo porque tem muita curiosidade sobre o Neymar. O lance é que o Neymar já estava destinado a ser uma lenda desde o início. A parada é que as circunstâncias estavam todas a favor dele. Genética top, já que o pai dele também era jogador de futebol. E sério, o cara nasceu no dia 5 de fevereiro. Esse dia parece ser um amuleto da sorte no futebol. Mano, olha só. César Maldini, Jorge Hadi, Tevez e até o Cristiano Ronaldo, todos nasceram nesse dia e viraram feras no futebol. Mas nem tudo foi fácil. Desde cedo, o Neymar podia ter se dado mal. Com apenas 4 meses, a família dele estava viajando e um carro bateu no dele. O pai dele quebrou o quadril e parecia ter que se aposentar no futebol, o que ia ser triste. Mas a parada mais louca foi quando o pai de Neymar ficou preocupado com ele, achando que ele tinha sido arremessado do carro e se ferido veio. Graças a Deus, a mãe de Neymar achou ele embaixo do banco, todo ferido, mas sem nenhum osso quebrado. Foi por pouco. E olha só, o pai dele era viciado em futebol e teve um papel chave no desenvolvimento de Neymar. Com só 6 anos, Neymar já tinha mostrado o talento dele. Ele ficava correndo com a bola nas arquibancadas de uma quadra de futsal e chamou a atenção de um olheiro chamado Betinho, que também descobriu o Robinho. O Betinho viu a velocidade e a habilidade do Neymar. Ele percebeu que o Neymar estava destinado a ser um talento fora de série. Aí o Betinho fez um contato e conseguiu que o Neymar fosse jogar na Portuguesa Santista. Foi ali que Neymar saiu das arquibancadas e foi pro campo. Essa fase foi crucial para definir o estilo de jogo lendário de Neymar. A parada é que o Neymar virou uma sensação local rapidinho. O cara era tão monstro no futebol que toda hora ele estava nas manchetes do jornal. Gente de todo canto vinha para ver o moleque jogar e o estádio estava sempre lotado. Acredita que até o Robinho foi lá para ver o que o garoto tinha de tão especial? E tem mais uma história maneira. Um torcedor do Santos, que era famoso, chamado de Alemão, que era tão doido pelo time que tinha o escudo do Santos tatuado na testa e em todo lugar possível, foi quem botou o Zito, uma lenda do Santos, para assistir o Neymar jogar. Depois que o Zito viu o Neymar em ação, o cara correu pro presidente do Santos e falou que não dava pra perder o garoto. Mas a parada é que o Neymar tinha só 10 anos na época. Foi maluco, mano. Só que o Zito convenceu a diretoria do Santos a criar um time juvenil só pro Neymar. Tipo, do zero mesmo, só pra contratarem ele. E aos 11 anos, o Neymar já tava faturando uma grana. Algo bem pesado para um moleque tão novo. Mas ele continuou brilhando, principalmente no futsal. O cara levou o time da escola até a final da Copa TV Tribuna, que era um torneio de futsal que passava na TV. E olha só, durante uma entrevista no intervalo, o Neymar mostrou uma confiança absurda. Falou que a equipe dele ia ganhar, mas quando o jogo recomeçou, o time dele acabou levando 2 gols. O Neymar ficou pistola e ele não passava mais a bola pra ninguém. Ele tentou fazer tudo sozinho, até fez um gol, mas no final o time dele acabou perdendo o jogo por 5-2. Só que a história não acaba aí não, mano. No ano seguinte, Neymar voltou mais liso do que nunca e finalmente conquistou o troféu pro time dele. Pouco tempo depois, ele tava lá na Espanha por causa de um lance do Real Madrid. Tava tudo certo para ele jogar no Real. Os caras mostraram as instalações e fizeram o possível para agradar o Neymar. O cara até foi registrado como jogador deles, mas o problema é que o Neymar tava com muita saudade de casa desde que chegou lá. O pai dele deu um papo com o Santos e conseguiu convencê-los a pagar uma grana alta para trazer o Neymar de volta pro Brasil, cerca de R$1 milhão. E assim o Neymar voltou pro Santos. Daí pra frente a carreira dele só explodiu. Nos 2 anos seguintes, ele começou a treinar com os caras mais velhos do clube, mesmo tendo só 15 anos, e deixou todo mundo para trás. Logo ele estava sendo chamado para seleções sub-17 do Brasil e virou o garoto prodígio mais
mais famoso do país. O Santos sacou o potencial do moleque e fechou o contrato com ele logo depois do aniversário de 17 anos. Aí promoveram ele para o time principal. A princípio, não estavam esperando que ele jogasse logo, mas Neymar arrebentou nos treinos e ganhou uma chance. Na primeira vez que ele entrou, o jogo estava empatado em 0-0. Até os 59 minutos, a torcida começou a pedir pelo Neymar e o técnico botou o menino Ney em campo na hora. Com a entrada dele, deu para notar a diferença no jogo. Ele deu um ânimo pro time. Minutos após entrar, ele já tinha chutado uma bola no travessão. E com a entrada de Neymar e a explosão que ele deu para o jogo, o Santos e Neymar conquistaram a vitória. Depois disso, Neymar continuou mostrando serviço e jogou 15 partidas seguidas. Ganhou até o prêmio de melhor jovem jogador do Campeonato Paulista. E até foi para uma final contra o Ronaldo Fenômeno, que inclusive tem vídeo aqui no canal, hein? Se você quiser conhecer um pouco mais da carreira do Ronaldo Fenômeno, clica no card que vai aparecer aí em cima ou na tela final desse vídeo. Nesse jogo, Ronaldo meteu 2 gols e ganhou o jogo, mas Neymar já estava marcando o nome dele na história do futebol. E que jornada, hein? No ano seguinte, com Ganso e Robinho como parceiros de time, Neymar elevou seu nível de jogo a outro patamar. No Campeonato Paulista, ele meteu 14 gols e deu 5 assistências em 19 jogos. Teve até gols na partida final que deu o caneco pro Santos. Na Copa do Brasil, o cara também detonou. Foram 11 gols e 7 assistências em apenas 8 jogos, incluindo uma sequência insana de 14 participações em gols em 3 partidas e mais 5 gols na final, que garantiram o título e a chuteira de ouro de artilheiro da competição. O menino agora já tinha 18 anos e era o rosto do futebol brasileiro. E sabe o Chelsea? Eles tentaram levar o Neymar como oferta de 30 milhões de libras, mas o Santos não deixou. Prometeram pro Neymar que iam construir um time em volta dele. E acredita que até o Pelé deu um toque no Neymar para ele ficar? Sim, foi isso mesmo que você ouviu. O Pelé pediu pro Neymar ficar. E com todos esses acontecimentos, tudo apontava para Neymar ser chamado para a seleção na Copa do Mundo, onde poderíamos ter visto ele jogar ao lado de Ronaldinho Gaúcho. Mas o técnico da seleção, o Dunga, deixou o Neymar de fora, por ter rolado uma treta por causa de uma coisa chamada paradinha. Tipo, o Neymar ficou famoso por bater pênalti desse jeito maluco, parando antes de chutar, pra enganar o goleiro. Isso deixou muita gente de cara feia, inclusive o Rogério Ceni, que reclamou disso em público. Mas ele também já tinha usado esse truque antes. O problema é que a FIFA proibiu esse jeito de bater pênalti, e o Neymar teve que se adaptar, o que fez ele perder alguns pênaltis. Num jogo, o técnico dele, Dorival Júnior, mandou outro jogador bater o pênalti e o Neymar ficou pistola, xingou o técnico no campo e não quis nem saber. E por isso que René Simões, técnico do Atlético Goianiense, que era o time que estava jogando contra Neymar, disse: ele é um monstro, mas não no bom sentido. René Simões disse: nós estamos criando um monstro. E foi mais por causa dessa briga do que pelo futebol em si. Mas no final, Neymar pediu desculpas, mas mesmo assim não foi convocado para a Copa. Mas daí pra frente, com 43 gols e 10 assistências em 63 jogos, e ainda ganhando a chuteira de ouro como o maior artilheiro brasileiro do ano e o prêmio de melhor atacante do campeonato, mesmo com o Santos em 8º lugar na liga, Neymar conseguiu sua primeira convocação para a seleção brasileira. No ano seguinte, ele fez história na equipe sub-20, arrebentando no Sul-Americano, com 4 gols num só jogo, levando o título e a chuteira de ouro com mais que o dobro de gols de qualquer outro jogador. O moleque já tava grandão para jogar os torneios juvenis. Nessa época, o Neymar não tava de olho em qualquer título não, o cara queria era a Copa Libertadores. E mano, ele simplesmente mitou nesse torneio. E tudo começou marcando um gol contra o Colo-Colo, que garantiu a vaga para as eliminatórias. Aí nas quartas de finais, o cara mandou uma assistência decisiva para o único gol contra o Clube América. E nas semifinais repetiu a dose, com assistências na partida em casa e metendo o terceiro gol crucial no jogo de volta, que acabou em 3-3. O grande momento veio na final, onde o Neymar abriu o placar e ajudou o Santos a conquistar o título sul-americano, algo que o clube não fazia desde a era Pelé. E claro, o Neymar foi eleito o melhor jogador do torneio. Depois disso,
Neymar fez a partida mais insana da vida dele com o Santos, enfrentando ninguém menos, ninguém mais que Ronaldinho Gaúcho, que também tem vídeo dele aqui no canal mostrando seu arsenal de dribles. Então a bola rolou nesse jogo entre Santos e Flamengo, e o placar abriu com 2 gols de Borges, e o Neymar deu uma assistência para o segundo gol. Aí, só 16 minutos depois, o Neymar bota a bola na rede, um dos gols mais épicos da história, que inclusive lhe rendeu o prêmio Puskás, e assim deixando o Santos na frente com um placar de 3-0. Mas aí o Flamengo não quis ficar de fora da festa e empatou o jogo. Ronaldinho marcou o primeiro gol e ainda deu uma assistência para o terceiro. A partida estava pegando fogo e teve até um gol anulado e um pênalti perdido. Aí você pensa que acabou. Nada disso. Neymar manda mais um golaço, colocando o Santos na frente de novo. Mas Ronaldinho não quis ficar atrás. Marcou mais 2 gols e fez um hat-trick. Mas olha só, Neymar não saiu de mão abanando. Como eu disse, ele levou o prêmio Puskás pelo primeiro gol daquela partida, se tornando o jogador mais jovem a ganhar esse troféu, embora depois disso tenha sido superado pelo Daniel Zorzi. Mas a loucura não parou por aí. Alguns meses depois, na véspera de um jogo contra o Atlético Paranaense, o Neymar passou a tarde toda jogando futebol. Mesmo com a galera preocupada que ele estava cansado para a partida, ele até cochilou no ônibus a caminho do jogo, mas chegando no vestiário, o bicho acorda, veste a camisa e mete 4 gols. E foi como o comentarista disse naquele dia: só falta o Neymar fazer chover. O cara tava em outro nível. Mas aí no mês seguinte, no Mundial de Clubes, por mais brilhante que fosse o Neymar, não teve jeito de ganhar o título. O Santos chegou na final, mas levou um 4-0 do Barcelona, que era uma máquina de jogar futebol. Mesmo assim, Neymar fechou o ano sendo indicado para o prêmio da Bola de Ouro pela primeira vez, ainda jogando na América do Sul. No ano seguinte, o Neymar não deu trégua, continuou com números incríveis, faturou o terceiro Paulistão seguido com 20 gols e 8 assistências em 18 jogos, mandando ver em uma sequência alucinante de 7 jogos antes da final, onde participou 74% dos gols do Santos, com 13 gols e 4 assistências. No Brasileirão, os números foram praticamente os mesmos, mas a história mais insana aconteceu novamente na Copa Libertadores. O técnico do Bolívar deu uma cutucada no Neymar, numa entrevista pré-jogo, dizendo que não sabia quem era ele. Isso deixou o Neymar pilhado, mas o que rolou em campo foi uma parada ainda mais doida. No jogo de volta contra o Bolívar, Neymar deu uma assistência logo aos 6 minutos para igualar o placar. Aí só aos 16 minutos ele botou a bola no fundo das redes, colocando o Santos na frente. Aí foi um festival. Neymar mandou mais um gol 6 minutos depois, deu outra assistência só 8 minutos depois. Depois disso, no total, ele meteu 2 gols e deu 3 assistências nessa partida. O Santos ganhou de maneira avassaladora. O resultado do jogo foi 8-0 contra o Bolívar. Foi a maior surra numa partida da Libertadores de 1970. Isso foi surreal. E com certeza o Neymar se apresentou algumas vezes para o técnico do Bolívar. Mas aí, umas 2 rodadas depois, o Santos teve um baque quando enfrentou o Corinthians, que foi campeão da Libertadores naquele ano. E mesmo com um golzinho do Neymar, não deu para eles chegarem na final. Só que olha só, Neymar conquistou o prêmio de artilheiro da competição, coisa que ele não tinha ainda. E naquele mesmo ano, Neymar levou a seleção brasileira até a final das Olimpíadas, perdendo para o México por 2-1. Mesmo assim, o Neymar arrebentou naquela temporada e levou uma bola de prata, Horcrux. É tipo um prêmio dos prêmios. É como se o jogador fosse tão bom que ele não está em nível de competir com nenhum outro. Ele está disparado na frente. Esse prêmio é só para os jogadores que são considerados muito top. E antes do Neymar, apenas Pelé tinha ganhado esse negócio. Nem Ronaldo, nem Ronaldinho ou Zico, só Pelé e Neymar. Isso mostra como o Neymar foi animal mesmo, mano. Ele fez 43 gols e deu 19 assistências em 47 jogos. Ele continuou voando e mesmo com outras indicações para a Bola de Ouro, ele foi para a sua 5ª temporada no Santos e foi o primeiro jogador a chegar a 5 finais seguidas do Campeonato Paulista e ainda foi eleito o melhor jogador da competição
mesmo que tenha perdido o último jogo. Depois disso, Neymar representou o Brasil na Copa das Confederações e o cara mandou muito bem de novo. Meteu gol e deu assistência em todos os jogos e ainda levou os prêmios de artilheiro e melhor jogador do torneio. E o Brasil ainda deu um jeito de trazer o troféu para casa, ganhando da Espanha, que estava invicto a 29 jogos. Mas apesar dessa temporada animal, o Neymar estava cercado de propostas milionárias dos times europeus. Chelsea, Real Madrid, Juventus, todos queriam ele, mas o cara escolheu o Barcelona. E até hoje a gente não sabe quanto eles pagaram de verdade. O Barcelona diz que foram 57 milhões de dólares, mas o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, jurava que o Santos pediu pelo menos 150 milhões de dólares. Mas não importa por quanto ele tenha saído, uma coisa é certa: o Neymar valeu cada centavo investido nele.